Olá, meus irmãos, bom dia. Sou Antônio Carlinhos, sou presbítero na primeira igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Bragança Paulista. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Provérbios. Nós estamos fazendo o estudo na revista Panorama Bíblico do Antigo Testamento. Para quem ainda não conhece, essa é a revista que nós estamos trabalhando na nossa igreja. Hoje nós vamos fazer a terceira e última aula que trata do assunto do livro de Provérbios. Nós fizemos a primeira presencial, na segunda lição foi já por vídeo, foi na semana passada, e hoje a terceira. Eu começo fazendo um resumo, bem rapidamente, do que nós vimos até agora, e entramos no assunto propriamente dito do livro de Provérbios, que é Provérbios no ensino cristão, e a sabedoria realizada em Jesus. Em seguida, fazemos uma conclusão e algumas aplicações práticas do livro de Provérbios. E aí nós encerramos essa lição, ok? Muito bem, meus irmãos, nós começamos com o livro de Provérbios. Nós aprendemos o que é um provérbio, né? Um provérbio é um ensinamento numa sentença curta, profunda e intercultural. Na primeira lição, na primeira aula, nós debatemos bastante esse tema, entramos bastante no provérbio propriamente dito, ok? Nós aprendemos também que o principal escritor do livro de Provérbios foi Salomão, que é o homem mais sábio que já existiu, né? Ele pediu sabedoria e Deus foi muito benevolente com ele, porque ele escolheu a sabedoria ao invés de outras bênçãos, né? Ele escolheu a sabedoria quando começou a reinar em Israel, e Deus o abençoou e disse que na terra jamais existiria alguém tão sábio quanto ele, nenhum outro homem tão sábio quanto Salomão. E portanto ele é o escritor do livro de Provérbios. Ele colocou no livro de Provérbios muita sabedoria, né? O versículo-chave do livro de Provérbios, que nós já relatamos também, está em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ok? Nós vimos nas aulas anteriores também qual é o método, qual é a didática utilizada pelo livro de Provérbios para nos ensinar. Então nós já vimos que em Provérbios 19, capítulo 19, versículo 12, nós vimos lá que o Provérbios nos ensina comparando. Ele comparou o bramido do leão com a indignação do rei. Então, um rei indignado, uma autoridade indignada, chateada, a indignação dela, a reação dela é como um bramido de um leão. Né? É violento, é grosseiro, é rude, é de dar medo, né? Nos traz ameaça. Então, no provérbio a gente encontra muito disso, comparações. Né? O bramido do leão é como a indignação do rei. Né? Então, o Provérbios compara uma coisa com outra e, nesta comparação, nos ensina. Né? Nesse caso, nos adverte quanto a gente causar indignação num rei, causar a insatisfação numa autoridade. Né? E nós sabemos também que o respeito às autoridades é um princípio que Deus colocou para nós e que nós temos que exercer esse princípio, obedecer esse princípio. Uma autoridade foi colocada para que a gente a respeitasse. Né? Então, o provérbio diz, novamente, né, em 19:2, a indignação do rei é como o bramido do leão. Então, nos ensina comparando. Nos ensina também contrastando. Na aula anterior, nós fizemos uma comparação com uma alma farta em comparação com uma alma faminta. Então, uma alma que é farta é aquela alma que está sempre ouvindo a palavra, tem a literaturas, livros, pastores, sermões à sua disposição a qualquer momento, a qualquer hora. Então é uma alma farta.
Uma alma faminta é aquela que já não tem tanta disposição assim, né? Nós sabemos que em algumas nações a Bíblia não pode entrar. Então, assim, é raro alguém que tem uma Bíblia. Então, quando uma pessoa desse lugar encontra uma palavra, encontra a palavra, encontra a Bíblia, aquilo é um tesouro para ela, porque ela tem uma alma faminta da palavra, né? Ou então naqueles momentos em que a pessoa precisa de uma palavra, né? No momento apropriado. Então, um versículo, uma frase vai saciar a sede, a fome daquela alma faminta. Então, o provérbio nos ensina, então, contrastando. E usou esse exemplo conosco. Contrastou uma alma farta com uma alma faminta, né? Os provérbios também nos ensina avaliando. No caso, o exemplo que nós usamos foi Provérbios capítulo 15, versículo 23, que diz assim, olha, a palavra boa dita a seu tempo, quão boa é. Então, assim, está avaliando, está afirmando que uma palavra dita no tempo certo, na temperatura certa, com o teor correto, né? Uma palavra equilibrada, ela é muito boa, ela é muito bem-vinda, né? A palavra, quando ela é bem dita, no seu tempo apropriado, de forma apropriada, quão boa ela é. Então, o livro de Provérbios avalia que essa palavra ela é boa. Então, a gente vai encontrar também várias avaliações, não só com a palavra, com outras coisas. O livro de Provérbios vai avaliar para nós e vai dar aquele parecer, quão boa é, né? E o exemplo, a palavra dita a bom tempo. O livro de Provérbios também nos ensina priorizando, né? Nos ensina a priorizar, dar prioridade a certas coisas. O exemplo que nós usamos foi Provérbios 22, capítulo 1, que nos ensina a priorizar o nosso bom nome. O nosso bom nome é mais valioso do que muitas riquezas. Então, o Provérbios nos ensina a priorizar o nosso nome, né? Nos ensinando a ter um bom nome. Nós nos referimos também que o bom nome é aquilo como a pessoa te vê. Então, como a pessoa te vê, ela define o seu caráter, né? Então, tem a ver com caráter. O seu bom nome é o seu caráter. Como você é visto? Você tem um bom nome? Né? Não é só aquela referência ao crédito, né? Como é que está seu nome na praça? Você tem crédito na praça? É uma referência, mas bem simples, né? O bom nome tem a ver com o que você é. Para nós, os cristãos, tem um agravante do testemunho, né? Então, o seu nome é ligado ao seu testemunho, né? Então, nós precisamos zelar pelo testemunho que nós temos que dar. Então, o livro de Provérbios nos ensina a dar prioridade ao nosso bom nome, né? Então, a gente vê essa prioridade do bom nome. Existem outras prioridades que o livro de Provérbios nos ensina. Esse é só um exemplo, né? O próprio versículo base, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser um homem sábio? A primeira coisa é temer ao Senhor. Então, temer ao Senhor é uma prioridade. Então, é assim que o livro de Provérbios nos ensina, dando prioridades, né? Mostrando para nós as prioridades. E, finalmente, né, a forma didática. O livro de Provérbios nos ensina advertindo. Então, nós vamos encontrar muitas advertências, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuide do seu bom nome, cuidado com os prazeres deste mundo, né? Então, é uma forma didática também do livro de Provérbios, nos ensinar nos advertindo, né? Há muitas advertências no livro de Provérbios, né? Então, assim, nós temos que ter um coração aberto à advertência, né? Muitas vezes a gente fica chateado quando o nosso pai, a nossa mãe nos adverte de alguma coisa, né? Por exemplo, não chegue tarde.
Cuidado com tal companhia. São advertências que os nossos pais nos falam. Muitas vezes a gente, né, trata de forma a não dar bola, não tomar o cuidado, né, mas a gente sabe que são advertências que os nossos pais nos colocam para o nosso próprio bem. Então, assim, nós temos que mudar essa visão nossa com relação à advertência. O livro de Provérbios tem muitas advertências e nós vamos nos encontrar, vamos nos ver em várias delas. Então, nosso coração tem que estar aberto para a advertência, porque é um método de ensino que o livro de Provérbios usa, as advertências, ok? Muito bem. Na segunda lição, no segundo dia também, nós falamos sobre os 5 personagens principais existentes na Bíblia. Existem mais, mas os que mais chamam a atenção são esses. Nós falamos do personagem simples, que está, o versículo-chave é: o ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Provérbios 14, versículo 15. Então, nós falamos dessa pessoa que é simples, ingênua. É aquela pessoa que não sabe distinguir entre o bem e o mal, não sabe distinguir entre o certo e o errado. Para ela, todo mundo fala a verdade, ninguém não desconfia de ninguém, não duvida da palavra de ninguém, né? Então, assim, é aquela pessoa que acredita em tudo. O pior, né, disso, né, é aquela pessoa que não consegue enxergar as consequências de suas próprias ações. Então, às vezes entra por um caminho errado e não sabe que aquilo não consegue prever que aquilo não vai dar errado, que aquilo vai dar errado e não vai dar certo. Então, assim é a pessoa simples, um personagem importante no livro de Provérbios. O segundo personagem é o personagem preguiçoso, que o versículo-chave, Provérbios 19, 24, diz assim: o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Né? Então, o livro de Provérbios também muitos alertas contra a preguiça. Né? Nós vimos que o preguiçoso tem sempre um projeto na cabeça. Mas é um projeto de como procrastinar, como deixar para depois, como que eu faço para me livrar desse trabalho que eu tenho que fazer. Né? Então, consequências terríveis traz para a sua vida o preguiçoso. Né? Nós falamos também como é difícil a convivência com o preguiçoso, porque para ele tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é árduo. Né? Então, assim, é difícil o relacionamento com o preguiçoso. O terceiro personagem é o personagem insensato. Né? Nós falamos aqui, o insensato, existem 46 alertas, citações no livro de Provérbios sobre a insensatez. Então a gente, como tem muito, a gente percebe o seguinte: há uma preocupação dos sábios, dos escritores de Provérbios, quanto à insensatez, porque tem muita citação. Né? Então nós vimos também que o insensato é aquela pessoa que está fora do bom senso, é uma pessoa teimosa, uma pessoa que se acha, né? Ela acredita muito no seu taco, mas na verdade é uma pessoa que está fora do seu juízo normal. Né? O insensato também é comparado ao louco, né? A pessoa que é louco. Né? O insensato acha que sabe de tudo, né? Acha que tem sabedoria e conhecimento suficientes para tocar a sua vida e não enxerga a sua insensatez. O quarto personagem que nós vimos é o escarnecedor. É um passo além da insensatez. A pessoa, além de ser insensato, né? Quando ele vê uma sabedoria, ele zomba ainda. Né? É um zombador, um escarnecedor. Ele gosta do escárnio. Né? Então, quando alguém fala uma sabedoria, né? Aquela pessoa que fala: você quer saber mais do que eu? Da minha vida cuido eu. Né? Ele zomba daquela sabedoria que ele está recebendo. Né? Muitas vezes ele é sarcástico com relação à sabedoria. Então ele não ouve a sabedoria, não aceita, né? Ele odeia ser corrigido, ele não gosta de ser corrigido, ele é o dono da verdade. Né? E é uma pessoa então que não consegue obter nenhum tipo de sabedoria. Né? Então, e o versículo-chave está em Provérbios 1, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: olha, até quando vocês
ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Né? Então, o escarnecedor, né? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Então, aqui um alerta, né? O escarnecedor reúne essas três coisas, né? A ingenuidade, a insensatez e o escárnio, ok? E o quinto e o último personagem, que é o sábio, que é aquela pessoa que tem os olhos voltados para a sabedoria, que tem prazer em aprender, ele quer aprender, é a pessoa que está sempre atenta ao bom procedimento, ao bom proceder, à justiça, ao juízo, à equidade, né? A prudência, ele sempre quer saber estar próximo da prudência, tem um bom senso, né? E sempre desenvolve as suas habilidades. Então foram esses as duas aulas, o resumo das duas aulas que nós vimos até agora. Hoje nós entramos então na parte final, ok? A parte final, meus irmãos, fala sobre provérbios no ensino cristão, né? Então já olhando para o Novo Testamento, provérbios e o Novo Testamento, né? Nós vamos perceber, meus irmãos, que no livro de Provérbios, nos livros do Novo Testamento, o próprio Jesus usa muito dos métodos utilizados no livro de Provérbios, né? Desses métodos é as próprias parábolas, né? As parábolas é um método. Jesus pegava uma coisa simples do dia a dia e trazia um ensinamento importante dentro daquela parábola. Então, assim, um pouco do que o livro de Provérbios nos traz, ok? Eu gostaria de ler um texto para vocês que está em Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos capítulo 12, versículo 16. Muito bem. Diz assim o versículo: Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Então, essa parte final aqui, olha, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, é uma referência do livro de Provérbios, né? Então, aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos e indicou as virtudes recomendadas, recomendou boas virtudes para os romanos, ele citou esse texto do livro de Provérbios, né? Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Então aqui, dentre as virtudes que Paulo ensinou aos romanos, ele trouxe algo lá do livro de Provérbios para acrescentar aqui nas suas cartas. Então a gente percebe aí, então, vários textos como esse no Novo Testamento. Então Paulo usou para ensinar os romanos as boas virtudes, usou os provérbios. No livro de Hebreus tem citação do livro de Provérbios. O livro de Tiago, a primeira carta de Pedro também traz citações do livro de Provérbio. E na segunda carta de Pedro também. Há várias referências de Provérbios no Novo Testamento. Então nós percebemos assim que o livro de Provérbios é atualíssimo para o ensino cristão. Os apóstolos, o próprio Jesus usou citações do livro de Provérbios para nos ensinar. Então nos mostra que é atual, que é fundamental, é válido, né? Todo o ensino. Apesar de ter sido escrito lá no Antigo Testamento, ele ainda é atual para os dias de hoje. Então, a fórmula também foi usada por Jesus, né? Jesus tem vários ensinamentos, vários princípios, várias máximas que Jesus deixou para nós,
que é em forma de provérbio. Tá? Então, a gente percebe esse paralelo entre o livro de Provérbios e o ensinamento cristão. Ok? Muito bem, meus irmãos. O segundo tópico é a sabedoria realizada em Jesus. Eu preciso ler um outro texto aqui para vocês, para que a gente possa entender bem o que significa isso, a sabedoria realizada em Jesus. Provérbios capítulo 8, de 22 a 31. É um texto um pouco longo, eu peço que vocês prestem um pouquinho atenção, porque vale a pena. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar os seus limites, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ok? Então nós percebemos aqui no livro de Provérbio, falando sobre da sabedoria como uma forma personificada, como se fosse alguém, como sendo alguém, né? E a gente percebe nessas declarações, né, que a gente percebe características cristológicas. O que significa isso, né? Características de Cristo, né? Então, por exemplo, dizendo da presença dele durante a criação, né? E nós sabemos que lá no livro de João, a gente encontra lá, no capítulo 1 de João, que o princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? Então a gente percebe essas características cristológicas, né? Personificando Cristo desde o início da criação. Isso, meus irmãos, é uma referência indireta a Cristo. Então, no livro de Provérbios já existem essas referências indiretas a Cristo. Ela não fala lá, olha, que esse é o Cristo, mas as características, a sua presença antes e durante a formação do mundo, né? De uma forma personificada, é uma referência a Cristo. Por que não fala que já era Jesus Cristo? Porque no Antigo Testamento ainda Jesus Cristo não tinha vindo, né? Não existia a pessoa personificada de Cristo, mas a sua presença já é constatada na criação e na formação do mundo. Então a gente percebe aí uma referência indireta a Cristo, né? A gente faz essa dedução lógica. Já no Novo Testamento, a citação e a referência de Jesus com relação à sabedoria é direta. A gente pode perceber lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Declara abertamente: Jesus é a sabedoria de Deus, né? Então aqui uma referência direta, né? Uma ligação direta, né? E diz ainda, olha, que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria, né? Então, fazendo esse link também com Jesus Cristo. E a terceira referência, né, que está em Mateus capítulo 12, 42, é com relação, diz que Jesus é maior do que Salomão, tá? Então, meus irmãos, a gente percebe aí o seguinte, olha, Salomão foi o homem mais sábio e inteligente que houve na face da terra. O próprio Deus disse que não haverá homem mais sábio do que Salomão na terra. Nunca existiu e nunca vai
existir, né? Então, e aí em Mateus capítulo 12, 42 diz assim, olha, e Jesus é maior que o Salomão, né? Então aqui a sabedoria realizada em Jesus. Então a gente percebe a sua presença desde a fundação do mundo, através da sabedoria, e depois a declaração direta. Jesus é a sabedoria de Deus, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria, e declarando que Jesus é maior do que Salomão. Ok? Aplicações, conclusão então, meus irmãos. O livro de Provérbios nos mostra que como é uma vida de alguém que agrada a Deus. O livro de Provérbios nos ensina muitas dicas, muitas indicações, muitos ensinamentos de como deve ser a vida de alguém que agrada a Deus. Então, meus irmãos, por analogia, se você quer ter uma vida que agrada a Deus, você precisa conhecer o livro de Provérbios, né? Provérbios, meus irmãos, é algo que precisa ser vivido e transmitido para outras pessoas, né? Eu já vou explicar o porquê daqui a pouco. Para encerrar, meus irmãos, aplicações práticas do livro de Provérbios. Então, assim, olha, você vai ler o livro de Provérbios, uma aplicação prática com relação à sua postura. Você vai abrir o livro de Provérbios e você tem que ter no seu coração uma disposição em aprender. Vá desarmado, abra o seu coração, abra a sua disposição para aprender, porque você vai aprender muito. Nós precisamos ter esse coração aberto para o aprendizado, para a sabedoria, porque o livro de Provérbios tem essa incumbência de nos ensinar várias coisas da vida, como agradar a Deus, como educar filhos, como que Deus enxerga o casamento, a esposa, o teu trabalho, as autoridades, como Deus enxerga o preguiçoso, o insensato. Então, assim, a postura nossa diante do livro de Provérbios, uma postura de aprendizado, disposição em aprender, ok? Uma outra aplicação prática, meus irmãos, o livro de Provérbios nos leva a ser uma pessoa que ouve conselhos. Aprenda isso, ouça conselhos, procure conselhos, não decida as coisas sozinho, divida com pessoas mais sábias. Na sua família tem pessoas mais velhas, mais sábias do que você, que talvez já viveu a experiência que você está vivendo. Se você na sua igreja procure irmãos mais vividos, os anciãos que já viveram muito, que já passaram por experiência, e ouça, procure sabedoria. Na Bíblia está escrito que onde há, no meio de conselheiros, há sabedoria. Então não se precipite em tomar decisões sem antes ouvir conselhos, né? Aprenda a ouvir e a receber conselhos, porque você vai precisar dar conselhos. Você vai precisar ensinar os seus filhos, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que dependem de você, né? Precisam ouvir conselhos. Então você precisa ouvir, se habituar a aprender através de conselhos, para poder também abençoar a outras pessoas, dando um bom conselho, sabendo dar um bom conselho, né? Imagina que situação, seu filho chega, pai, o que eu faço? E você não tem uma palavra para dar para o seu filho, né? Um ensinamento a dar para o seu filho, né? Então, aprenda a ouvir, buscar conselhos e a dar conselhos, ok? Uma outra aplicação prática, meus irmãos, é um alerta, né? Os prazeres
podem nos afastar da sabedoria de Deus. Os prazeres do mundo nos afastam da sabedoria de Deus. As tentações desse mundo são muito grandes. As tentações desse mundo têm o objetivo principal de nos afastar da sabedoria de Deus. Cuidado com os prazeres do mundo. Quer um exemplo prático? Em tempos de coronavírus, né? A gente tem muito tempo sobrando, né? O que a gente vai fazer? A gente quer se divertir, quer ir para o videogame, quer ir para a Netflix. Agora eu vou zerar aquela série que eu estava devendo, né? Estou curioso para saber o que vem depois. Ótimo, não tem problema nenhum em se fazer isso. Mas também não separe tempo para leitura da palavra, para aprender sabedorias, para a oração, né? Então vocês estão percebendo como os prazeres do mundo, o apelo é muito forte e a gente acaba deixando de orar, de ler a palavra, né? Porque os prazeres têm o foco principal de nos afastar do aprendizado e da sabedoria de Deus, né? E o último, aplicação prática, né? Meus irmãos, a sabedoria é boa e leva as pessoas no caminho de Deus. Então, assim, nós precisamos investir em algo bom, algo que nos aproxima cada vez mais de Deus. E nós temos que investir, então, em sabedoria, né? Nós precisamos, então, demorar mais tempo com a sabedoria, com o entendimento, com a prudência. E o livro de Provérbios é repleto de sabedoria, ok? Encerramos por aqui, então, a nossa lição de hoje sobre o livro de Provérbios. Encerramos o livro de Provérbios propriamente dito, né? A próxima lição será dada pelo nosso irmão Marcelo Capozoli e será sobre o livro de Cantares. Então, já se prepare, já vai lendo esse livro, né? E a gente vai encerrar essa revista, então, com o nosso irmão Marcelo. É a última lição, o livro de Cantares. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência, obrigado por me fazer companhia até aqui. Um abraço.